Essa noite. Hoje nós vamos falar sobre perseverando na vontade de Deus. Amém. Diácono Alain, você toma uma bênção. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Para você que eu não tive a chance de cumprimentar, espero que estejam bem. E é sempre bom estarmos na casa de Deus, não é verdade, gente? É sempre maravilhoso quando a gente entra nesse lugar. Não porque esse prédio tem algo de especial, mas porque aqui se ajuntam pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus, pessoas que quando chegam já começam a derramar sobre nós mais desse Espírito, não é verdade? E isso a gente não encontra em qualquer lugar. É só quando o povo de Deus está junto, amém? Bom, irmãos, queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler nesse início 3 versículos, a partir do 16, para falar sobre esse tema, perseverando na vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Dá um tempinho aí para você abrir sua Bíblia lá, vai estar aqui no multimídia também. A minha versão é a versão NVI. Podem ter algumas palavrinhas aí diferentes da sua, mas o conteúdo é o mesmo. Quando você abre a sua Bíblia aí... Gente, deixa eu ver quem estava aqui na nossa vigília que tivemos aí. Deixa eu ver, levanta a mão, levanta a mão. Oh, coisa boa, foi bom demais, né, pessoal? Olha, eu só pude ficar no comecinho. Tinha muitos compromissos no sábado, então não consegui ficar até o final. Mas olha o que eu peguei, irmão. Não dá vontade de ir embora, não. Olha, dá vontade de ficar. Depois a gente viu alguns vídeos aí dos irmãos aí. Olha que bênção, né? Mesmo pessoal enfrentando sono, enfrentando cansaço. E aqui para a honra e glória do Senhor. E quem participou, né? Quão abençoado, gente. Não vi uma pessoa reclamando. Todo mundo falando maravilhado com o que Deus fez, com o que Deus falou. Através dos irmãos aqui, através das orações, das respostas que o Senhor deu através dessa vigília. Porque o nosso Deus é assim. Sempre que a gente busca, a gente encontra o nosso Deus. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma palavra de oração. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Pai, por separar este lugar, ó Deus, preparar esse ambiente, ó Deus, para que pudéssemos te encontrar nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós de uma maneira poderosa nessa noite, Pai. Tira, ó Deus, as preocupações, as inquietações, aquilo que está nos impedindo, Senhor, de fluir na Tua presença nessa noite, Pai. Seja com cada irmão, com cada irmã aqui, Pai. Tira os impedimentos em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, pois queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Que o nosso eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Perseverando na vontade de Deus. Esse é o chamado para a igreja. Você é a igreja de Deus, amém? Ih, tem gente que não é não. Você é a igreja de Deus, amém? Ah, agora sim. E esse é o chamado do Senhor para a igreja ao longo de todos os tempos, em todos os lugares do mundo. É um chamado universal. Não é só restrito à nossa igreja, mas é a igreja de Jesus Cristo, espalhada em todo o mundo, ao longo de todos os tempos. O chamado da igreja, ou seja, daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, daqueles que vivem em comunhão com o Espírito Santo. Esse chamado é para perseverar na vontade do Senhor, que Ele revelou na sua palavra, que acabamos de ler. Perseverar é o mesmo que persistir, não desistir, ser constante em algo, insistir no caminho, continuar, permanecer. E perseverar em algo bem específico. Nós somos chamados não para perseverar em qualquer coisa, não em qualquer fundamento, não em qualquer modinha ou tendência do momento. A igreja é chamada para perseverar na vontade de Deus. Modinhas vêm, modinhas vão.
A tendência passa, às vezes ela até volta, não é verdade? O pessoal aí que acompanha a moda sabe muito bem, né? Coisa que fez sucesso há 20 anos atrás, volta que parece que apareceu agora. Mas nós devemos perseverar não nessas coisas passageiras, mas na eterna vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12:2. Porque os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são de paz e não de mal, como Jeremias 29:11. Porque feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Conforme está lá em Tiago 1:12. Por isso que precisamos perseverar na vontade do Senhor. E eu me perguntei o seguinte: se por algum motivo eu tivesse que dar um último recado para essa igreja aqui, que recado seria esse? Qual seria a mensagem mais importante que eu gostaria de transmitir para a igreja de Nova Vida em Jardim Catarina? E pelo que eu conheço dessa igreja há 28 anos, eu diria: continuem perseverando na vontade do Senhor, irmãos. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Esse foi o chamado dos discípulos lá atrás. E continua sendo o nosso chamado hoje. Nós hoje estamos aqui professando essa fé porque homens e mulheres ao longo da história perseveraram na vontade do Senhor. E essa fé chegou até nós hoje. E é o que nós vamos falar nessa noite. Eu louvo a Deus pela igreja de Nova Vida em Jardim Catarina, porque é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Ela é engajada no serviço no reino de Deus. É engajada na sua missão. E a nossa missão é ganhar vidas para Jesus. Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Essa foi a base do fundador da igreja de Nova Vida, o bispo Roberto Macalister. E nós cremos e carregamos essa mensagem até o dia de hoje. Porque é isso que Deus quer, é salvar o perdido, é curar o doente, é libertar os cativos e é batizar com o Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor e é nessa mensagem que nós carregamos e vamos transmitir. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele reconhece que a igreja de Tessalônica aprendeu e guardava o verdadeiro evangelho. E como o apóstolo Paulo não podia estar presente fisicamente naquela igreja, ele escreveu essa primeira carta. Escreveu uma parte, dessa primeira carta, falando sobre perseverar na vontade do Senhor. E vamos aprender a partir desse texto, como nós, aqui, hoje, século 21, no bairro do Jardim Catarina, perseverar na vontade de Deus. Você quer perseverar na vontade de Deus, meu irmão? Seu desejo é continuar, é permanecer, é não desistir no caminho da vontade do Senhor. E aí a gente entra no nosso primeiro tópico. Não canse de falar do que Deus fez por nós, do que Deus fez por mim, do que Deus fez por você. Vamos lá no capítulo 5 de Tessalonicenses, fecha tua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Capítulo 5, vamos voltar lá no versículo 8. Porque a gente precisa entender que vontade de Deus é essa para nós. Primeiro, não canse de falar do que Deus fez por nós. Versículo 8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Diante das dúvidas e das incertezas que os tessalonicenses estavam sobre o destino das pessoas que morriam, o apóstolo Paulo fala do que Deus fez. Se você ler os capítulos anteriores dessa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo traz um ensinamento sobre o que acontece com o crente que morre. Aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra que é dormir no Senhor, uma palavra mais suave para falar sobre a morte. Porque aqueles irmãos receberam o evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar para buscar a sua igreja. E aqueles irmãos estavam com essa expectativa, assim como nós temos hoje. Mas o tempo foi passando e alguns dos crentes faleceram.
ou como diz o apóstolo Paulo, dormiram no Senhor. E aí eles ficaram tristes. Meu Deus, o que vai acontecer com esse meu irmão que já descansou no Senhor? E aí o apóstolo Paulo, ele gasta aqui alguns versículos, alguns capítulos, para justamente falar que a nossa esperança, ela não se vai quando esse corpo aqui falece. Porque o nosso Cristo, Jesus, ele morreu, se entregou por nós e venceu a morte. Ele morreu sim, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E nos deixou essa esperança que se a vida deste corpo se acabar aqui, ele vai voltar. Primeiro ressuscitará aqueles que já morreram e depois arrebatará a sua igreja, aqueles que ainda estiverem vivos. Então aqui o apóstolo Paulo, diante dessas incertezas, dúvidas, ele fala daquilo que Deus fez. Ele fala daquilo que Deus fez em seu povo, que Ele nos salvou, que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, que Ele preparou uma morada para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. As nossas preocupações devem ser colocadas, devem ser depositadas na cruz de Cristo. Porque é lá que surge a nossa esperança. O nosso coração deve descansar na viva esperança que temos. E essa viva esperança tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. A nossa esperança é o Cristo ressurreto, que nos reconectou com Deus. Não estamos distantes e perdidos, nós fomos encontrados, estamos unidos ao Pai, irmãos. Unidos ao Pai, irmãos. Então, ainda que a gente morra, quando o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar, nos dar corpos glorificados, estaremos na eternidade com Ele, desfrutando com plenitude da presença do Senhor, irmãos. Então, a gente não pode esquecer de falar daquilo que Deus fez. Aqui na vigília, em algum determinado momento da madrugada, os irmãos começaram a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava operando. E como isso é edificante, como os testemunhos são edificantes. A gente estava aqui no mês passado aí falando dos grupos de vida e dos testemunhos do grupo de vida, de como as pessoas foram abençoadas através do grupo de vida, irmãos. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, o ministério que Ele quiser. E nós precisamos falar, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez e daquilo que Ele continua fazendo nas nossas vidas, irmão. Perseverar na vontade de Deus é não deixar de falar do que Deus fez e continua fazendo no meio do seu povo, irmão. Você tem compartilhado aquilo que Deus fez pela sua vida? Você tem compartilhado com as pessoas da onde o Senhor te tirou? De quem você era antes de Cristo e da maravilhosa obra de salvação que Ele fez na sua vida? Na maravilhosa obra que Deus continua operando dia após dia através de você, mudando o seu temperamento, o seu caráter, transformando você de dentro para fora. Precisamos falar, precisamos testemunhar, precisamos compartilhar as bênçãos que o Senhor nos concedeu, irmãos. Tudo para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle, para que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso, que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo, irmãos. Segundo tópico, nós devemos também ter consideração com os nossos líderes. Vamos continuar lendo o versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo continua. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ter consideração significa ter atenção, respeito, apoio e valorizar essa pessoa. Assim devemos fazer com os nossos líderes, com quem nos aconselha, com aqueles que de alguma forma se disponibilizam para guiar outros irmãos. Aquele que te discipulou, aquele que foi te mostrando as bases do Evangelho, aqueles que nos guiam, que nos aconselham. Precisamos ter em alta consideração.
Eu dou glória a Deus pelos professores aqui da nossa escola dominical que guiam as nossas crianças e nossos adolescentes. Glória a Deus pelos líderes, sublíderes, auxiliares e anfitriões do grupo de vida que conduzem nossos irmãos nas reuniões, nos lares. Semana após semana estão lá firme e forte, irmãos, guiando, orientando, aconselhando, incentivando. Precisamos ter alta consideração por esses irmãos. Eu dou glória a Deus por aqueles que de segunda a sexta estão aqui de frente nos plantões de oração, em intercessão contínua pelos nossos irmãos e pela nossa igreja. Irmãos, fosse falar aqui, todos os ministérios da igreja, eu dou glória a Deus pelos líderes, auxiliares e todos os ajudadores dos ministérios aqui da nossa igreja. Pelos homens e mulheres que se dedicam e se empenham como cooperadores no reino de Deus, irmãos. Não posso deixar de falar dos nossos diáconos e diaconisas sempre prontos a servir e colocar a mão na massa. Sabe o Bombril, 1001 utilidades, irmão? Glória a Deus pelo nosso corpo diaconal que é assim, está sempre disponível. Também pelos nossos pastores, homens de Deus, que o Senhor levantou para dirigir essa igreja. Exemplos de fé, de integridade, perseverança, de amor à vida, sempre disponíveis para ajudar e cuidar das suas ovelhas. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. O apóstolo Paulo aqui, ele faz um destaque sobre isso. Ter consideração, essa alta consideração, é fruto do reconhecimento do trabalho dessas pessoas. Aqui o apóstolo Paulo não faz distinção entre títulos e cargos na igreja, irmão. Isso é só para a gente se organizar aqui e se entender melhor. Mas o Senhor, ele fala de todos aqueles que lideram, que aconselham, que guiam, que discipulam, irmãos. Esse alguém também é você. Você já compartilhou o evangelho com alguém? Já ajudou os primeiros passos desse irmão na fé? Glória a Deus pela sua vida. E quem te ajudou na sua caminhada? E quem te ajudou naquele momento difícil? Tenha essa pessoa que te ajudou, que te auxiliou, que te guiou em alta consideração. Que te ajudou no momento difícil, que te estendeu a mão quando você estava sozinho, irmão. Que foi lá e fez uma visita na sua casa. Lembra desses irmãos? Tenham em alta consideração, diz o apóstolo Paulo. Fruto do reconhecimento desse trabalho, irmãos. Muitas das vezes escondido nos bastidores, mas que tem muito valor no reino de Deus. Tenham em alta estima com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Cumprir a vontade de Deus é valorizar essas pessoas, irmãos, que nos ajudaram em toda a nossa caminhada. Nesses 28 anos aqui na igreja de Nova Vida, eu lembro de inúmeros irmãos que semearam na minha vida, que me ajudaram, que me guiaram, que me lideraram, que me aconselharam. Graças a Deus pela vida dessas pessoas. Precisamos valorizar, irmãos. Precisamos glorificar. Precisamos agradecer. Talvez você saia daqui nessa noite, mande um WhatsApp, ou cumprimente esse irmão aí, fale: irmão, obrigado, porque naquele momento o Senhor te usou para abençoar a minha vida. Valorize, cuide desses líderes, irmãos. Precisamos ter esse entendimento de honrar aqueles que dedicam a sua vida na edificação do corpo de Cristo. Terceiro tópico: estejam atentos ao próximo e a si mesmos. Continuando no versículo 14. Voou aqui minha Bíblia. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Algumas versões trazem insubordinados. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Estar atento ao próximo é algo que nós precisamos exercitar diariamente. Nós somos chamados para servir o próximo. Somos chamados também para cuidar da nossa própria vida. E não temos que escolher entre uma coisa ou outra. Não temos que só olhar para o outro e acabar se perdendo. E também não temos que ser egoístas e só pensarmos em nós mesmos. Precisamos equilibrar com sabedoria a atenção ao meu próximo, mas também a atenção para comigo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai trazendo algumas reflexões para nós. Primeiro,
advertir os ociosos ou os insubmissos, insubordinados. Irmão, chamar a atenção e disciplinar um irmão é necessário. É mostrar que o caminho que aquele irmão está trilhando está fora da vontade de Deus. É um ato de amor. É dar a chance para aquele que errou enxergar aquele pecado e se arrepender, irmãos. A gente não fala muito que errar é humano? E às vezes o irmão nos adverte, o irmão nos chama para conversar, o irmão vem trocar uma ideia com a gente, para fazer a gente enxergar que aquelas ações, aquelas atitudes, elas podem ser melhores, elas podem ser diferentes, que a vontade do Senhor é outra, que às vezes a gente não enxerga. Eu aqui, se eu tirar o meu óculos, eu não vejo o rosto de vocês com nitidez. Eu tenho dificuldade para enxergar para longe. E às vezes a gente fica assim, embaçado, sabe? A visão turva, e a gente não está vendo que aquilo que a gente está fazendo, a forma como a gente vem agindo, o caminho que a gente vem trilhando, está saindo da vontade de Deus. E por isso o apóstolo fala que nós, como igreja, precisamos advertir aqueles que são ociosos, ou seja, que não estão fazendo nada, mas que precisam fazer, precisam tomar uma posição, precisam tomar uma atitude. Porque pecado não é só fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecado é você não fazer a vontade do Senhor. Quando a gente não faz nada, a gente pode estar pecando por omissão. Ou seja, a gente não está cumprindo a palavra do Senhor, irmão. Toda vez que fala de não cumprir um chamado de Deus, eu lembro sempre de Jonas. Deus não deu uma missão para ele, não chamou ele, não levantou ele para algo. Mas ele não foi omisso. Mas o Senhor o advertiu e deu uma nova chance. E às vezes essa nova chance do Senhor vai vir através do nosso irmão, que vai sentar e vai nos mostrar que nós precisamos agir diferente. E glória a Deus por isso. Precisamos confortar o desanimado. Às vezes a gente desanima na caminhada, desanimar, perder o ânimo, perder o vigor. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Consolador, nós devemos ser instrumentos de conforto, de ânimo para os irmãos que estão abatidos. Fala, irmão, você não está indo no culto por quê, irmão? Vamos lá, vamos voltar para a casa do Senhor. Irmão, seu semblante está diferente, o que aconteceu? E aí, através disso, precisamos confortar aquele que está desanimado. Auxiliar os fracos, ou seja, dar apoio e ajuda para os irmãos que não estão conseguindo se manter firmes na caminhada, irmãos. Às vezes as circunstâncias da vida abalam a gente, dão um momento de fraqueza, ou às vezes é uma luta em particular contra uma tentação, contra o pecado, e nessa fraqueza o inimigo se aproveita e atua com mais intensidade para nos derrubar, e nós precisamos auxiliar e sermos auxiliados. Porque dentro da igreja não tem super-homem ou mulher maravilha, gente. Isso é nos quadrinhos, super-heróis. Nós somos de carne e osso. E todos nós precisamos auxiliar e sermos auxiliados em nossas fraquezas. Ter paciência com todos. É saber que cada irmão tem um processo, tem um tempo, tem uma história diferente. E a nossa paciência é instrumento poderoso de Deus para agir na vida do próximo, a não desistir do outro e respeitar o processo de cada um, irmãos. Irmão, tem gente que vem para a igreja, é muito lindo isso. Tem gente que vem para a igreja, entrega a sua vida para Jesus. E de uma hora para outra, essa pessoa começa a largar os vícios, começa a largar... Mas tem gente que isso vai acontecer por um processo. Por um processo. Uma vez estava conversando com o irmão, e ele viveu a vida toda, era fumante a vida toda. Essa era a fraqueza dele. Conheceu Jesus, se entregou para Jesus. Com ele não foi instantâneo não, irmãos. Foi todo um processo do Senhor na vida dele, para ele se libertar desse vício que estava destruindo a vida dele, a saúde dele. Ele falou, Alan, às vezes eu sinto um pouco de vergonha ir para a igreja, eu estou fumando. Eu falei, irmão, aonde que você vai conseguir largar o cigarro? É na presença do Senhor, irmão. Então vem para cá. E às vezes ele chegava com o cheiro do cigarro que impregna. Mas aqui a gente abraçava, aqui a gente chamava, tamo junto, aqui a gente falava, você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor libertou.
Às vezes é rápido, mas às vezes é um processo. E aí entra a nossa paciência de permanecer ao lado, de continuar insistindo, continuar crendo que o Senhor está fazendo a obra, irmão. Está fazendo a obra. Se você já entendeu, glória a Deus. Continue sendo paciente com quem ainda está entendendo. Com quem ainda está aprendendo, irmãos. O apóstolo Paulo continua: é não retribuir o mal e sempre escolher o caminho do bem. Aqui estamos falando da atenção para dentro de nós. A gente tem que cuidar do outro, conforme nós já falamos aqui, sim, mas a gente também tem que olhar para dentro de nós e temos que cuidar de nós. E aqui o apóstolo Paulo faz essa exortação: não retribuir o mal e sempre escolher o caminho do bem. Porque fazer o bem é uma decisão pessoal que cada um vai tomar por si. Não tem a ver com aquilo que o outro fez, mas tem a ver sobre como você vai reagir. Alain, mas eu só recebo pedrada, a vontade de tacar pedra também é, mas não rebata o mal com o mal, escolha o caminho do bem. Ainda que doa, escolha o caminho do bem, irmãos. Esse é o chamado do Senhor para nós. É escolher o caminho do perdão, do amor, da paz, independente do mal que é feito a você. Isso a gente tem que olhar para dentro. Às vezes a gente não vai conseguir fazer com que o outro pare de nos machucar ou de agir com a gente com maldade. Mas a gente precisa retribuir com o bem, irmãos. Com perdão, com paz. O outro quer fazer guerra, leve a paz. Fortaleça a paz, escolha a paz, irmãos. E isso é você cuidando do seu coração. Porque o outro e a maldade do outro, Cristo vai tratar com ele. Mas a forma como nós vamos reagir, isso é Cristo aqui em nós. É o fruto do Espírito Santo gerado em nosso coração. De bondade. De escolher sempre fazer o bem e não o mal. E temos que olhar para dentro de nós, irmãos. Até das coisas que a gente sente. Porque às vezes a ira toma conta, irmão. Você não chega a atacar a pedra de volta. Mas você pensa, vontade de pegar igual Davi, tacar uma pedra para esse gigante endemoniado cair. Às vezes a gente pensa. E se a gente não vigiar o nosso coração, os sentimentos, aquilo pode ganhar espaço. E se isso acontecer, fala: Senhor, tira isso de mim. Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir essa raiva, esse ódio, ser levado por esse ímpeto. Não! Me ajuda, Senhor, a dominar o meu eu, o domínio próprio, a escolher fazer o bem. Limpa o meu coração, Senhor, me ajuda a perdoar. Isso é a gente cuidando de nós. Para podermos amar ao próximo como a nós mesmos. Quarto tópico: alegria, oração e gratidão. Vamos continuar lendo aí no versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo continua: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a alegria é algo divino, é uma parte do fruto que o Espírito Santo gera em nós. Essa alegria é não se deixar abater pelo dia mau. O dia mau vem, ele vem, às vezes vem com força, irmão. Mas nós não podemos perder essa alegria, porque essa alegria não está firmada nas circunstâncias que mudam, que variam. Não, irmãos. A nossa alegria está no Senhor. É um olhar com esperança para o futuro, porque o futuro será glorioso com Cristo, irmãos. A alegria de ser salvo em Cristo Jesus, de experimentar do amor de Deus todos os dias. E essa alegria o mundo não pode tirar. Por isso que o apóstolo Paulo fala: alegrem-se sempre. Sempre, irmãos. Porque quando o dia mau chegar, a gente... Senhor, que esse dia mau, que essa notícia ruim, não roube a alegria da salvação no meu coração. O povo de Deus é um povo alegre, porque nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, como certeza que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Com toda a certeza e esperança que quando a vida aqui acabar, nós estaremos no céu com o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Alegrem-se sempre.
mas também orem continuamente. A oração é vital na vida do cristão. É sinal de saúde espiritual. Irmão, se você ainda não entendeu, se você está negligenciando a sua vida de oração, é porque você está espiritualmente doente. Porque tem algo que não está legal. Orar é sinal de saúde espiritual. E a ausência de oração é sinal que tem algum problema. É sinal que tem algo que precisa ser mudado, irmãos. Oração é vital. Jesus orava em todo tempo, se retirava para orar, orava em público, no privado, orava incessantemente. E nós devemos seguir o exemplo dele. A oração é fundamental e deve ser realizada em qualquer situação, irmão. Não tem dia, não tem hora. Precisamos orar, irmãos. Orem continuamente, irmãos. E gratidão, que é sinal de que entendemos aquilo que Deus fez por nós. Nós não merecemos nada, mas Deus nos deu tudo. E por isso precisamos reconhecer e agradecer a Deus em todo o tempo. Pelo sim ou pelo não. Pelas lutas e pelas bonanças. Pelas derrotas e vitórias. Ele sabe o que é melhor para nós. Então sejamos gratos por tudo aquilo que Ele tem permitido em nossas vidas, irmãos. Deus permite situações boas e ruins e devemos ser gratos em todas elas. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até as situações ruins cooperam para o nosso bem. Deus transforma a maldição em bênção, irmão. Às vezes a gente erra, mas o Senhor, a partir daquilo ali, transforma numa bênção. Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Prazer em nos abençoar, irmãos. Isso é lindo. E precisamos ser gratos a Deus por tudo. Mesmo sem entender, precisamos ser agradecidos ao Senhor. Outra coisa, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Versículo 19, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não apaguem o Espírito. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou. O Espírito Santo foi enviado a nós para operar a maravilhosa obra de Deus em nossas vidas, irmãos. Quando Jesus estava chegando próximo da crucificação, e Ele começa ali, a falar para os seus discípulos das coisas que viriam a acontecer. Os discípulos começam a se entristecer. E aí Jesus, Ele fala, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos não. É necessário que eu vá para que o Espírito venha. Irmãos, e a gente não pode apagar esse Espírito. Ele nos impulsiona, o Espírito Santo nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Alão, meu desejo só é pecar. Se encha do Espírito Santo, que é Ele quem coloca em nós esse desejo pelas coisas do alto, irmãos. A nossa natureza, ela quer as coisas deste mundo, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente vai querer, vai buscar, nossa sede, fome vai aumentar pelas coisas do alto. Não podemos apagar o Espírito Santo. Ele nos reveste de poder para propagar a mensagem de salvação e levar o reino adiante. Ele nos dá coragem. Eu sou muito tímido para falar. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá coragem para falar. Foi assim lá na igreja primitiva. Lá no livro de Atos a gente vê que o Espírito Santo é derramado, irmãos, e os discípulos de Jesus começam a pregar, começam a falar do que Cristo fez. E eles começam a ser presos, açoitados. E você acha que isso é capaz de parar? Não, porque eles estão cheios do Espírito Santo, que continua impulsionando em poder para fazer aquilo que era inimaginável. As pessoas se assustavam. Quem é esse aí? Não é um simples pescador da Galileia? Mas, irmãos, o Espírito Santo nos impulsiona. É algo sobrenatural mesmo. Algo sobrenatural, impulsionar. Você já viu, por exemplo, um trampolim ou um pula-pula, algo do tipo? Você pega o quê? Um impulso e para ser projetado para frente ou para o alto. É assim o Espírito Santo, irmão. Ele coloca as palavras na nossa boca. Ele coloca o desejo, a sensibilidade de estar atento ao outro. Ele nos desperta. Coloca pensamentos na nossa cabeça, irmãos. Como assim? Você nunca
Talvez você já tenha tido essa experiência. Às vezes, do mais completo nada, o Espírito Santo te lembra. Ora por fulano. Lembra de ciclano? Manda mensagem para ele. Às vezes é o Espírito Santo falando em nós. E é Ele que nos coloca o desejo pelo Senhor. A gente quer comodismo, a gente quer ficar, sabe, do nosso mundinho. Mas o Espírito Santo nos reveste de poder para justamente avançarmos no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus. Que faz de um gago como Moisés, alguém com dificuldade de fala, liderar milhões de pessoas, irmãos. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Ele nos consola, nos direciona, nos fortalece e é a garantia da nossa redenção em Deus. Não podemos negligenciar, apagar o Espírito, mas devemos buscá-lo e sermos cheios do Espírito Santo para a glória de Deus, irmãos. Não podemos apagar o Espírito, irmãos. Mas devemos, numa linguagem bem pentecostal, devemos dar lugar nas nossas vidas para Ele, irmãos. Fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor em mim. Me encha com o Teu Espírito Santo, me encha com o Teu Espírito Santo. Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai me direcionar. Então me mostra, Espírito Santo de Deus me guia, me orienta. Me dá sensibilidade para entender, para discernir o momento certo de eu lançar uma palavra na vida dos meus filhos, o momento certo de eu falar uma palavra na vida do meu esposo, da minha esposa. Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus me guia. Irmão, e Ele vai. Ele é fiel, irmão, Ele tem prazer nisso. É quando a gente não fala, eu vou fazer do meu jeito, não, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Diminui o meu eu, a minha vontade, o meu querer, para que a vontade do Senhor cresça e prevaleça nas nossas vidas, irmãos. Não podemos apagar o Espírito Santo, queremos ser cheios dele, irmãos. Cheios dele, irmão. Porque, irmão, quando o Espírito Santo nos enche, irmãos, é algo poderoso, que muda, que transforma, irmãos, de uma maneira que a gente nem consegue explicar. Que faz com que uma mensagem de um homem que viveu há 2000 anos, do outro lado do mundo, lá da Galileia, irmão, chegou até nós hoje. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, irmão. Que mesmo diante do perigo, os cristãos não fecharam a sua boca. Hoje em dia, lá na Nigéria, é um país onde tem uma perseguição muito forte contra os cristãos. Tem uma guerra lá entre o povo muçulmano também, é uma bagunça. Mas em determinados locais daquele país, por você professar a sua fé em Jesus Cristo, você é morto. Como também tem outros lugares do mundo, irmãos. Mas você acha que isso para a igreja na Nigéria? Porque o Espírito Santo impulsiona a igreja para seguir adiante, independente das circunstâncias, irmãos. E às vezes a gente está parado, porque temos apagado o Espírito, o agir do Espírito em nós. Mas que nessa noite possamos entender que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diga comigo, Senhor Jesus, me encha com o Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Devemos buscá-lo, ser cheios do Espírito Santo de Deus, para a glória dEle, irmãos. Para a glória dEle. Tem homens que queriam o poder do Espírito, mas não conseguiram porque queriam glória para si. Mas precisamos ser cheios do poder de Deus, para a glória do nome do Senhor. Por último, persevere na vontade de Deus. Vamos continuar lendo aí, até do 20 ao 24. Queria já chamar os músicos aqui. Versículo 20 diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso, irmãos.
Precisamos de sabedoria para lidar com as profecias, sempre tendo zelo pela palavra de Deus, pois é a palavra do Senhor quem nos ajuda a discernir, irmãos, o que é de Deus e o que não é, a separar o jogo do trio, com relação às profecias ou qualquer mensagem proferida em nome de Deus. Precisamos ter sabedoria, precisamos nos afastar do mal, não flertar com o pecado, não se moldar a esse mundo mal, nem se relacionar com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se afaste e fuja do mal. Irmãos, o diabo não brinca, e nós precisamos entender isso. Precisamos fugir, porque fugir é uma forma de nos proteger, de nos preservar que o mal nos alcance. Está entendendo, irmãos? Às vezes a cilada está ali, prontinha na sua frente. Tá doido, vou fugir desse negócio aí, a aparência tá meio mal aí, Precisamos fugir, irmãos, para não deixar o nosso coração ser contaminado por aquilo, irmãos. Para os nossos sentimentos não serem envolvidos naquilo que é mal, nas conversas tolas, nas conversas vãs, nos ambientes que não são para nós, irmãos. Precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor. O desejo de Deus é nos santificar, nos separar para uma nova vida em Cristo e viver como embaixadores do céu aqui na terra, já desfrutando de parte daquilo que teremos em plenitude quando o Senhor voltar para nos buscar, irmãos. O embaixador de um país, ele representa aquele país em outra nação. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Nós já temos que mostrar para o mundo a realidade do céu aqui na terra. Como assim, Alain? Irmãos, lá no céu não terá choro, não terá dor. E aqui o apóstolo Paulo já fala: alegrem-se sempre. Por que a gente ora por cura, irmãos? Lá no céu já não terá dor, já não terá doença, não terá nada disso. Então a gente ora para que essa realidade do céu seja presente aqui na terra. Nós somos embaixadores do céu aqui, então nós temos que trazer o céu para cá, representar o céu para cá, para quando as pessoas olhem para nós, elas consigam enxergar aquilo que está no céu, irmãos. E eu não estou falando das nuvens branquinhas, não, irmãos. A enxergar aquele que reina e governa todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que está sentado no mais alto e sublime trono. As pessoas, quando olhar para nós, têm que enxergar esse Jesus que nos salvou, que nos libertou. Porque o Senhor, Ele é fiel, irmão, e Ele fará tudo o que prometeu. Precisamos crer na fidelidade do Senhor, na bondade do Senhor. E aqueles que crerem vão ver, vão testemunhar que o Senhor tem maravilhas para fazer em nosso meio. Tem o melhor para cada um dos seus filhos. Meu irmão, creia e continue perseverando na vontade de Deus, irmãos. Queria convidar você a ficar de pé.